A noite ainda está fresca quando você abre os olhos. Ou melhor, quando tenta abri-los, porque o ar em sua volta está pesado, úmido, impregnado de fumaça de lenha queimada durante a madrugada. Você não está em sua cama moderna, nem cercado pelo conforto previsível do século XXI. Você despertou no Japão feudal cerca do ano 1580, período conhecido como Sengoku Jidai, a Era dos Estados Combatentes. Uma época em que a guerra não era a exceção, mas o estado natural da vida. E você acabou de acordar bem no meio dela. Mas calma, deixe a mente se ajustar devagar. O tatame sob o seu corpo está áspero, rígido, cheirando a palha velha misturada com suor seco. Nada acolchoado, nada macio. A primeira sensação que você tem não é a do amanhecer, mas a de rigidez, o chão duro comprimindo suas costas. Você tenta se alongar, mas sente o corpo protestar como se houvesse carregado pedras durante dias. E talvez tenha. Aqui, quase ninguém dorme bem e ninguém descansa de verdade. O quarto é pequeno, pequeno até para padrões antigos. As paredes de madeira fina e papel deixam o ar frio atravessar sem piedade. O vento da madrugada se infiltra por todos os cantos, porque as casas do Japão feudal não foram feitas para calor, foram feitas para sobreviver à umidade, aos insetos, às chuvas intermináveis e ao fogo. Fogo, aliás, que devorava vilas inteiras com facilidade assustadora. Se você achava que as casas pareciam frágeis em fotos, pessoalmente, elas são mais frágeis ainda. Você respira fundo. O cheiro do quarto é um mosaico de odores. Madeira envelhecida, tatame úmido, fumaça, óleo de peixe usado nas lamparinas, arroz aquecido na noite anterior e suor humano. Muito suor humano. Tomar banho diariamente é um luxo inatingível para quase todos. E sabonete? Algo restrito a elites ou àqueles que fabricam fragrâncias com fins medicinais. Seu nariz arde. Mas isso não é o pior, porque assim que você se senta, algo se mexe no tatame ao lado. Um inseto, um centopeia, uma das grandes. Você paralisa, mas não deveria. No Japão feudal, insetos não são ameaça excepcional. São parte do cotidiano. Pior ainda, muitas casas são tão úmidas que centopeias, aranhas e percevejos dividem o espaço com total naturalidade. Você tenta se mover devagar, mas um barulho de madeira estalando interrompe seus pensamentos. Alguém desliza a porta de papel. É uma mulher, talvez sua anfitriã, talvez alguém de sua família temporária, talvez só uma camponesa que aceitou sua presença por obrigação comunitária. A hierarquia aqui é tudo, e você é, na melhor das hipóteses, um trabalhador adicional. Na pior, um estranho de origem duvidosa. Ela fala com você de forma direta, sem olhar nos seus olhos. Respeito, aqui, não é demonstrado com contato visual. Pelo contrário, a primeira coisa que ela diz não é bom dia. É, levante-se. O arroz precisa ser lavado. Você ainda mal acordou, mas o dia já começou. O Japão feudal não tem café da manhã completo, não tem pausa, não tem conforto. Aqui o amanhecer não é convite, é ordem. Você se levanta e sente o chão frio rasgar a sola dos pés. Sandálias? Talvez exista um par do lado de fora, desgastadas de madeira dura, mas só para sair. Dentro de casa é desrespeito usá-las. O que resta a você? Aceitar. Você segue a mulher até o exterior, e a primeira visão do lado de fora te acerta como um golpe silencioso. A paisagem é linda, mas não do jeito que você imagina. O ar da manhã está tão frio que a respiração forma nuvens à sua frente. A névoa cobre o chão. As montanhas distantes desenham silhuetas azuis profundas. O silêncio só é interrompido pelo som rítmico de bambus, rangendo com o vento e o canto distante de corvos. E então você percebe: a beleza daqui é indissociável da dureza. O Japão feudal é um lugar onde a natureza é divina,
mas indiferente, onde a vida é poética, mas precária, onde a paz é bonita, mas rara. A mulher te entrega uma tigela de arroz cru, e você precisa lavá-lo num balde com água da chuva acumulada. A água está tão gelada que sua pele dói instantaneamente, mas ela não reage, ela não estranha, ela não comenta, porque aqui isso é normal. Você começa a esfregar os grãos de arroz com as mãos rígidas. O atrito das cascas causa arranhões finos na pele. Conforme a água fica leitosa, você percebe que lavar arroz não é delicado. É trabalho pesado. Você olha ao redor. As casas são pequenas, algumas tortas, muitas remendadas com pedaços de madeira velha. A miséria não é exceção, é regra. O Japão feudal é um dos lugares mais pobres do mundo na época. Faltam alimentos, faltam ferramentas, falta tudo. Mas o que sobra? Hierarquia, dever, doutrina, medo. E logo você entende um segundo impacto da vida aqui. Você não é livre. Se você é camponês, e agora parece ser, sua vida pertence ao daimyo, o senhor feudal. Se você é artesão, pertence a um clã. Se é comerciante, pertence a uma guilda. Se é estrangeiro, bem, isso nem deveria acontecer. A presença de estrangeiros pode significar crime, ameaça ou espionagem. E se você fosse pego sem documentos? Poderia perder a vida sem julgamento. Mas isso é assunto para depois. Você entrega o arroz lavado. A mulher coloca tudo para cozinhar num pote de metal sobre brasas fracas. Muito fracas. Madeira é cara. Lenha é cara. Tudo precisa durar. E então, algo inesperado acontece. Um som grave corta o ar. O som do taiko, o grande tambor. Um aviso. Uma convocação. Ou pior, um anúncio de que algo se aproxima. Você olha para o horizonte. A vila inteira se move de forma mecânica. Ninguém entra em pânico. Não porque não estão com medo, mas porque o medo aqui já é rotina. O tambor toca novamente. 3 batidas lentas, pausadas, pesadas. As pessoas começam a caminhar para o centro da vila e você é empurrado pelo fluxo involuntário. O ar parece mais pesado. Os corvos param de cantar. Até o vento diminui. E então você vê homens marchando pela estrada de terra, armados, organizados, silenciosos, samurais. Não os samurais romantizados dos filmes, não heróis, não guerreiros impecáveis. Aqui eles são autoridade militar, força de cobrança, executores de impostos e, muitas vezes, de castigos. As armaduras são de couro e ferro, mas não brilham. São desgastadas, escuras, cheias de remendos. As máscaras intimidadoras, as mempo, escondem expressões humanas e transformam os rostos em criaturas demoníacas. Eles vêm com propósito, e nada disso parece bom. Um dos samurais desmonta do cavalo. Ele carrega um pergaminho, abre-o e lê. Sua voz é profunda, carregada de rigidez doutrinária. Ele anuncia um novo imposto. Não um pequeno imposto, um imposto de arroz. Para quem mal tem o que comer, isso é sentença de fome. Os camponeses se curvam imediatamente. Alguns tremem. Outros tentam não demonstrar reação. O silêncio coletivo não é respeito, é sobrevivência. Um samurai olha diretamente para você. Seu estômago se contrai. Ele avalia sua postura, suas roupas, seu jeito de estar ali. Estranho, deslocado, sem pertencimento. Um homem sem clã é como um animal solto. De onde você vem? Ele diz. Sua mente entra em colapso por um segundo. Qualquer resposta errada pode significar aço, dor ou a morte. E você ainda nem tomou café da manhã. Mas antes que ele insista, o chefe da vila se adianta. Ele fala por você, te protege, pelo menos desta vez. Ele é um ajudante novo, veio trabalhar, nada mais. O samurai observa, demora, lento, intimidador. E então guarda a espada. Que trabalhe-me então. Aqui ninguém fica à toa. E segue. Com isso, você respira. Pela primeira vez desde que acordou. Mas é um alívio frio.
porque essa foi só a primeira hora do dia e você já quase morreu. O chefe da vila se aproxima. Ele não sorri. Se quer sobreviver aqui, ele diz, aprenda rápido. Manter a cabeça baixa salva mais vidas do que qualquer espada. Ele se afasta, e você percebe devagar a profundidade real dessa jornada. Nesta terra, cada suspiro é obrigação, cada gesto é observado, cada erro é punido, cada amanhecer é incerto. E você não duraria um dia aqui, mas o dia ainda está só começando. A tensão passa devagar, como fumaça se dissolvendo no ar frio da manhã. Os samurais se afastam pela estrada que corta a vila, e só quando o último cavalo desaparece entre as árvores, as pessoas começam a respirar com um pouco mais de naturalidade. Mas é um alívio frágil, nada que dure mais de alguns segundos. A rotina precisa continuar, sempre precisa. Um homem mais velho, de postura arqueada e roupas gastas pela vida inteira de trabalho, bate levemente em seu ombro. Venha, hoje você vai trabalhar nos campos. Não é pergunta, não é convite, é sentença. Você o segue, caminhando por trilhas estreitas de terra batida. O som da vila vai se afastando lentamente. O barulho das panelas, crianças chorando, o som agudo de ferramentas sendo afiadas. Aos poucos, tudo é substituído pelo silêncio dos campos. À sua frente, abre-se um vale amplo. O cheiro de terra molhada invade o ar. Bambus altos balançam em uníssono, rangendo com o vento. Poças refletem o céu cinzento, e cordas improvisadas demarcam pequenos lotes de plantação. São os arrozais, mas não os arrozais bonitos que você já viu em fotografias de turismo. Esses aqui são brutais, lama espessa até a canela, insetos cortando o ar em enxames, água estagnada, fria, turva, mosquitos mordendo tudo, e o cheiro, uma mistura de vegetação morta, suor e esforço humano. O velho camponês aponta para um dos quadrantes. Ali, comece a plantar. Rápido, você pisa na lama e imediatamente sente a primeira grande verdade da vida no Japão feudal. A terra engole. Ela puxa seus pés. Ela prende suas canelas. Ela escorrega debaixo de você. Ela parece querer te derrubar, te engolir, te consumir por completo. Você tenta dar mais um passo e quase cai. O velho observa e balança a cabeça, não com desprezo, mas com resignação. É assim com todos os novatos. Você se curva, pega um maço de mudas de arroz e precisa fincá-las, uma a uma, na lama, organizadas em fileiras retas, sem qualquer espaçamento irregular. E a cada vez que você se curvar, a cada vez que suas mãos mergulharem na água fria, a cada vez que o vento cortar suas costas arqueadas, você vai entender algo fundamental. Tudo dói, tudo. Suas mãos logo começam a arder. A lama entra pelos dedos. Pedras escondidas cortam sua pele. Insetos pousam no seu pescoço e no seu rosto. E você não pode espantá-los sem atrapalhar o ritmo. Seu corpo tenta se equilibrar, mas a lama não deixa. O velho continua ao seu lado, fazendo o trabalho com uma habilidade que parece impossível. Ele não apenas planta mais rápido do que você, ele planta com elegância. Movimentos curtos, precisos, quase coreografados, como se cada gesto fosse um ritual. E no Japão feudal, o arroz não é só comida, é moeda, é imposto, é sobrevivência, é vida. Sem arroz suficiente, a vila morre. Sem arroz suficiente, o daimyo pune. Sem arroz suficiente, ninguém dorme em paz. Enquanto você luta para enfiar as mudas na lama, o velho fala sem olhar para você. Plantar arroz não é só força, é paciência. A terra só aceita quem trabalha com respeito. Você tenta seguir o ritmo, mas sua coluna começa a protestar. Sua respiração acelera, o frio penetra cada espaço vazio da roupa. Você levanta um pouco para aliviar a dor, e o velho estala a língua.
Não levante. Vai perder tempo. Tempo é vida aqui. Você abaixa de novo. Horas passam, sem descanso, sem pausa, sem água, sem sombra. A dor, antes localizada, vira uma onda constante que percorre seu corpo inteiro. Seu rosto queima apesar do frio. Seu pescoço arde. As mãos latejam. Seus pés, submersos na lama, ficam dormentes. E então acontece. A luz muda. Nuvens pesadas se formam acima. Um cheiro metálico invade o ar. O velho olha para o céu. Chuva forte. Ande. Mas andar na lama não significa movimento rápido. Você tenta sair do arrozal, mas o chão suga seus pés como se estivesse vivo. O vento aumenta. A temperatura cai. Uma gota, 2, 10. E então, como se o céu rasgasse, a chuva desaba de uma vez. Gotas grossas, cortantes, frias como gelo. Em segundos você está completamente encharcado. A lama sobe até o joelho. A água corre pelas plantações, derrubando algumas mudas recém-plantadas. O bambu range violentamente. O vento sopra sua roupa colada ao corpo, gelando sua pele até os ossos. O velho grita para você. Não pare! A chuva leva tudo se não replantar. Você tenta, mas seus dedos já não fecham direito. A lama está mais pesada. Sua roupa pesa 3 vezes mais. O vento empurra você para trás. Suas mãos tremem. Uma criança corre entre vocês, talvez 10 anos de idade, carregando mudas no colo. Ela planta com habilidade surpreendente, sem reclamar, sem hesitar. Você percebe. Aqui, trabalhar desde a infância não é abuso, é sobrevivência. O velho aponta para a criança. Olhe, até ela aguenta. A terra não espera ninguém. Você sente vergonha, mas também percebe algo brutal. Você não tem chance. A chuva aumenta ainda mais. A água bate no seu rosto como pequenas pedras. A plantação vira um rio marrom e você mal consegue manter o equilíbrio. Quando acha que não vai aguentar, o velho finalmente grita. Basta! Retire-se antes que o vento derrube você. Você sai cambaleando, as pernas pesadas, o corpo inteiro vibrando de frio. A estrada agora é lama pura, escorregadia, perigosa. Cada passo é um risco. Mas é então que, ao subir o pequeno barranco, você vê algo que o deixa em silêncio. Uma casa destruída, o telhado arrancado, as paredes quebradas, metade da estrutura desmoronada. A chuva revela tudo. Foi atingida por um incêndio. Talvez dias atrás. Você vê um detalhe que passa despercebido para a maioria. Ao lado das tábuas queimadas, há um pedaço de armadura, um fragmento preto, carbonizado. A casa foi destruída não por acidente, mas por soldados, por samurais, ou pior, por ronin, samurais sem mestre, que vagam pelo país como cães selvagens. O velho percebe seu olhar. Eles vieram buscar imposto. A família não tinha o suficiente. Você sente o estômago afundar. E o que aconteceu? Você pergunta. O velho olha para você por um segundo. E esse segundo parece longo demais. O que sempre acontece. Ele vira as costas e continua andando. Você acompanha em silêncio. A chuva diminui gradualmente, mas o frio permanece. E então, antes de voltarem para a vila, o velho diz algo que fica preso na sua mente. No Japão, morrer não é o pior destino. O pior é viver sem honra, ou viver sem arroz. Vocês chegam de volta à vila quase ao anoitecer. As casas fumegam, as panelas de metal soltam vapor, mas o clima é pesado, sempre é. Algumas mulheres cozinham arroz com legumes murchos. Outras lavam roupas na água fria. Os mais velhos amarram palha para o inverno. Tudo com silêncio disciplinado. Você se senta perto da entrada da casa que o acolheu. Seu corpo inteiro está dolorido. Cada músculo exige descanso imediato. Seu estômago ronca. Sua pele arde. E você entende pela primeira vez a profundidade cruel desta realidade. No Japão feudal, viver dói. E sobreviver é um privilégio. Você acha que o dia acabou.
Mas então, a porta da casa desliza e o chefe da vila aparece. Ele olha diretamente para você e seus olhos não carregam boas notícias. O daimyo enviou mensageiros. Todos os homens devem se reunir no templo. Agora, o ar fica pesado. Os homens se levantam com hesitação. As mulheres olham com medo disfarçado. E você sente, de forma instintiva, algo muito ruim está prestes a acontecer. A noite cai como um véu pesado sobre a vila. Não existe iluminação pública, não existe lamparina comunitária, não existem lanternas suficientes. A escuridão aqui é completa, espessa, silenciosa, quase física. Um breu tão denso que parece tocar sua pele. As lamparinas de óleo piscam ao vento, projetando sombras longas nas paredes de madeira. Silhuetas tortas se movem pelo chão, alongando-se como fantasmas. O chefe da vila repete: "Homens no templo, agora!" As mulheres recolhem as crianças imediatamente. Portas se fecham, cães se escondem. Até o vento parece diminuir. Você olha ao redor e percebe que ninguém discute, ninguém pergunta, ninguém hesita. A ordem é uma corrente invisível, apertada em torno do pescoço de cada habitante. O Japão feudal não conhece liberdade, conhece dever, conhece hierarquia, conhece medo, e é sob esse clima silencioso que você se encaminha com os outros homens em direção ao templo. A trilha é estreita, cercada por bambus que se curvam como arcos naturais. O vento faz cada haste ranger, criando um som inquietante, como se a floresta inteira estivesse murmurando segredos que ninguém quer ouvir. Uma lua fina se esconde atrás de nuvens pesadas. A escuridão é quase total. Você segue o grupo, suas sandálias de madeira batendo na terra úmida. A lama ainda gruda nos seus pés. Suas roupas ainda estão frias e molhadas. Seu corpo inteiro treme por dentro. E à medida que vocês se aproximam do templo, o cheiro muda. Cheiro de incenso, de madeira úmida, de velas queimando devagar, e de algo mais profundo, algo que parece ancestral, espiritual e perigoso ao mesmo tempo. O templo é pequeno, humilde, paredes de madeira escura, lanternas penduradas, um telhado inclinado, com as pontas arqueadas, marcadas pelo tempo. Mas, apesar da simplicidade, o espaço carrega algo imponente. Não é a arquitetura, não é a decoração, é o silêncio. O tipo de silêncio que não pede, exige respeito. E você sente algo estranho. O templo parece vivo. Os homens entram e se ajoelham em tatames gastos, todos com a postura encolhida, ombros baixos, cabeça baixa, mãos apoiadas no chão. Você faz o mesmo, mesmo sem saber o porquê. Aqui copiar os outros é questão de sobrevivência. O chefe da vila se ajoelha na frente ao lado de um monge idoso. O monge tem a cabeça raspada, a pele enrugada, as mãos marcadas por décadas de trabalho e oração. Sua expressão é neutra, inquebrável. Ele não fala com pressa. No Japão feudal, nada de importante é dito rapidamente. Homens da vila, recebemos notícias do daimyo. Seu tom é baixo, mas cada sílaba atravessa o ambiente como uma lâmina lenta. O clã enfrenta conflitos no norte, e o daimyo exige que cada vila ofereça homens para reforçar as defesas do castelo. Você sente o ar mudar, como se todos tivessem prendido a respiração ao mesmo tempo. O monge continua. Esta vila deve entregar 5 homens até o amanhecer. Alguns homens engolem seco. Outros fecham os olhos. Ninguém protesta. É assim que funciona. O daimyo precisa? Então a vila entrega. A decisão não é democrática, não é negociável e certamente não é justa. O chefe da vila respira fundo antes de falar. Os nomes já foram escolhidos pelo tamanho das famílias, pela idade e pelo que ainda podem oferecer. Você percebe a rigidez de todas as costas ao seu redor.
Ninguém quer ouvir seu próprio nome. Cada homem sabe que ser convocado é quase o mesmo que receber uma sentença. Servir ao clã não é honra, é risco, é guerra, é morte. O chefe da vila abre um pequeno pergaminho. Hiroshi, um homem ao seu lado, abaixa a cabeça. Kojiro. 2 rapazes se entreolham. Tadashi. Um senhor mais velho parece desabar por dentro. Genma. Um homem de expressão séria fecha os punhos. E então, o chefe da vila pausa. Seu olhar viaja pelo ambiente. Para exatamente em você. Você sente o coração congelar. E por último, o novo ajudante. Seu estômago despenca. A respiração falha. O mundo ao seu redor parece diminuir. Os homens se viram na sua direção. Não com raiva, mas com resignação. Você se ajoelha, tentando não estremecer. Mas é inútil. Você sabe exatamente o que isso significa. Você acaba de ser convocado para servir a um clã ao qual não pertence, para lutar numa guerra que não entende, para seguir uma hierarquia que não reconhece você. E pior, sem treinamento, sem armas, sem experiência, sem chance. Você abre a boca para protestar, mas o chefe ergue a mão. Você trabalha, come e dorme entre nós. Então pertence a nós, e se pertence a nós, serve conosco. Essa lógica é inquestionável, imutável, cruel. O monge fecha os olhos e começa a entoar um canto grave, um mantra antigo, profundo, que ecoa nas paredes como se viesse do próprio chão. Você sente o peso da situação finalmente desabar sobre si. Você vai para a guerra e não tem ideia de como sobreviver. Quando a reunião termina, os homens saem em silêncio absoluto. Mas aquele silêncio não é paz, é luto. 5 famílias acabam de perder seus sustentos. 5 mulheres agora dormem, sabendo que talvez nunca mais vejam seus maridos. 5 pais, 5 irmãos, 5 filhos foram oferecidos como tributo. E você foi jogado nesse destino sem sequer entender o motivo. O velho camponês, aquele que te acompanhou nos arrozais, se aproxima devagar. Ele coloca a mão no seu ombro, não com força, mas com a leveza de quem carrega uma tristeza antiga. Não pense que escolheram você por crueldade, ele diz. Escolheram porque você é sozinho, sem esposa, sem filhos, sem terras, sem linhagem. Sua ausência dói menos do que a de outros. Ele não diz isso com maldade, diz com realidade, diz com verdade. E essa é a parte mais dolorosa. No Japão feudal, o valor de um homem é medido por quem depende dele. E você não significa nada para ninguém aqui. O velho continua. Não adianta fugir. Eles iriam atrás de você. E se você fugir, alguém terá que ir em seu lugar. Ele olha para o campo, para as casas pequenas, para as sombras que tremem com o vento. E quem você acha que eles escolheriam no seu lugar? A resposta é óbvia, cruel, inescapável. Você respira fundo, mas o ar parece mais frio, mais pesado, mais difícil de puxar. Ao chegar na casa, a mulher que te recebeu olha para você com um silêncio que dói mais do que qualquer palavra. Não há consolo, não há incentivo, não há abraço. Isso é o Japão feudal. Apenas entrega, aceitação e dever. Ela fala baixinho. Sua tigela está pronta. O arroz é simples, quase sem sabor, mas você come como se fosse a última refeição da vida. Porque, e essa é a parte mais brutal, pode realmente ser. Depois de comer, você tenta descansar, mas a mente não descansa. Porque na mesma madrugada, antes do primeiro raio de sol, você terá que partir com outros 4 homens, rumo a um castelo que você nunca viu, para defender um senhor feudal que não sabe seu nome, contra inimigos que você nem reconheceria. E quando finalmente se deita no tatame frio, você percebe algo profundo. Você não está com medo da guerra, está com medo de não ter escolha. O vento lá fora bate com força na madeira.
As lanternas tremem. A lama escorre pelo telhado. Um corvo grita ao longe. Você fecha os olhos. E a última coisa que pensa antes de adormecer é algo que nunca imaginou sentir tão cedo. Amanhã. Talvez você morra. Você dorme mal. Quase nada. O corpo está deitado, mas a mente atravessa a noite em alerta, esperando um barulho, uma ordem, um golpe na porta. E ele chega antes do amanhecer. Um bater seco, rápido, impaciente. A mulher da casa abre a porta de correr. Do lado de fora, um dos homens convocados espera com a expressão endurecida pela obrigação. Está na hora. Não há gentileza. Não há hesitação. Você se levanta com o corpo dolorido, as articulações travadas pela chuva do dia anterior, a coluna latejando desde os arrozais. Veste as mesmas roupas úmidas. Elas grudam na pele, trazendo o frio com elas. Seu estômago se revira. Talvez seja medo, ou talvez seja apenas a consciência brutal de que nada do que está prestes a acontecer depende de você. Quando sai, a vila está quase completamente escura. Apenas algumas lanternas de óleo balançam, fraquejando ao vento. Os outros 4 homens já estão reunidos. Hiroshi, Kojiro, Tadashi e Genma. Ninguém fala. A mãe de Kojiro o abraça uma última vez. Tadashi, o mais velho, segura o amuleto que carrega no pescoço. Hiroshi evita olhar para trás. Genma mantém a postura rígida, mas os punhos fechados denunciam o quanto ele tenta esconder o medo. O chefe da vila entrega a cada um uma pequena trouxa com arroz seco e um pedaço de pano para emergências. Nada de armas. O daimyo não confia armas a homens comuns antes de saber se eles são úteis. Você recebe a trouxa e percebe que ela pesa pouco demais. O chefe olha para cada um por um breve instante. Façam o que pedirem. Não questionem. Não olhem para o chão quando falarem com vocês. Sigam as ordens e talvez voltem. Talvez. Uma palavra que fica presa no ar. Vocês começam a caminhar pela trilha de terra ainda molhada da tempestade. O som dos passos na lama mistura-se ao silêncio tenso da madrugada. O vento que passa pelas montanhas traz um cheiro forte de madeira molhada e folhas esmagadas. Não há canto de pássaros. Não há insetos. Nada. É como se a natureza inteira estivesse observando. Hiroshi finalmente quebra o silêncio. Eles não vão nos treinar. É uma constatação, não uma pergunta. Genma responde sem virar a cabeça. Treinam apenas samurais. Homens como nós só carregam mantimentos, limpam estábulos, servem chá, ajudam na cozinha e às vezes morrem no caminho. Tadashi completa com a voz rouca. Morrer no caminho é mais comum do que morrer na guerra. Um peso ainda maior recai sobre seu peito. Você já sabia que não estava preparado. Agora percebe que nunca teve sequer a chance de estar. A estrada segue por uma região de mata fechada. Árvores altas, bambus virgados pelo vento, folhas acumuladas formando tapetes escorregadios. A lua ainda está escondida pelas nuvens, criando um cenário em que tudo parece um sussurro. Enquanto caminham, vocês passam por uma área que havia sido, claramente, uma vila, mas agora não passa de ruínas escuras, paredes queimadas, restos de telhados caídos, objetos abandonados no chão. Silêncio absoluto. Kojiro diminui o passo. O que aconteceu aqui? Tadashi responde com um suspiro pesado. Guerra ou cobrança. Você sente o corpo inteiro arrepiar. A diferença entre uma guerra e uma cobrança é quase nula. Ambos deixam apenas cinzas. O grupo continua em frente, tentando não olhar muito para os destroços. Enquanto caminhavam pela trilha estreita, um som corta a madrugada. Um galho que se quebra. Todos param instantaneamente. Hiroshi coloca o braço à frente, impedindo que você dê mais um passo. O som se repete, agora mais perto. Passos leves, muito leves. Tadashi murmura.
Pode ser um veado, ou não. Do mato surge uma figura, pequena, encurvada, com roupas rasgadas, um homem extremamente magro, talvez um camponês fugido, talvez um sobrevivente da vila destruída. Ele olha para vocês com olhos arregalados, quase animalescos. Então, aponta para trás de si, para a escuridão da floresta. Ronin, cuidado! A voz dele é seca, quebrada, como se não fosse usada há dias. Antes que alguém possa perguntar algo, ele desaparece na mata como um fantasma. O silêncio que fica para trás não é normal. É um aviso. Ronin, samurais sem mestre. Ex-soldados que perderam seus daimyos nas guerras e agora vagam pelo país como hienas, sem honra, sem propósito, sem lei e extremamente perigosos. Hiroshi olha para os demais e fala quase sem mover os lábios. Não corram, não falem, continuem andando. Vocês seguem, mas agora cada passo parece mais alto do que deveria. Cada sombra parece se mover. Cada galho parece observar. O vento muda de direção. E é nesse exato momento que você percebe um som diferente do vento. Um tilintar metálico, muito leve, muito ritmado. A mão de Genma se fecha com força. Armaduras. A floresta se estreita. Vocês se aproximam do final da trilha, onde o caminho se abre para uma estrada maior. Ali, parados como estátuas, 2 homens observam vocês. Eles vestem partes de armaduras antigas, desgastadas, misturadas com remendos de couro. As máscaras Mempo são grotescas, pintadas com expressões demoníacas que escondem totalmente o rosto. São Ronin. Um deles segura uma lança, o outro, uma katana com a lâmina exposta. E ambos olham diretamente para vocês. Ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe se deve se curvar, falar, continuar andando. Genma sussurra. Se correr, morre. Se falar errado, morre. Se olhar demais... O Ronin com a lança dá um passo à frente. A ponta metálica brilha com a luz fraca da lua. Para onde vão? A voz é rouca, mas firme. Kojiro gagueja ao tentar responder. Tadashi o empurra levemente de lado e inclina o corpo, fazendo uma reverência curta. A serviço do daimyo. Fomos convocados. O Ronin inclina levemente a cabeça, analisando cada rosto, um por um. Quando o olhar dele chega em você, suas pernas parecem desaparecer. Ele observa mais do que deveria. Examina suas roupas, sua postura, a forma como você tenta não tremer. E então, sem aviso, ele aproxima a ponta da lança do seu pescoço. Você congela. O metal toca a pele. Frio, afiado, mortal. Você não parece um homem do clã. Sua mente trava. Você não sabe o que responder. Não sabe sequer se deve responder. Ele pressiona a lança só um pouco mais. Você sente a ponta arranhar a pele. Um fio quente escorre. Sangue. Tadashi se adianta, falando rápido. Ele é novo, senhor. Chegou à vila recentemente. Foi convocado junto aos outros. O Ronin permanece imóvel. A ponta da lança continua no seu pescoço. Por um instante, seu coração para. E então, ele afasta a arma lentamente. Continuem, mas lembrem-se. Ele ergue a lança e aponta para a estrada atrás dele. A estrada pertence aos fortes, e os fracos são apenas parte da paisagem. Os 2 Ronin saem da frente e desaparecem na mata, tão silenciosamente quanto surgiram. Você respira fundo pela primeira vez em vários minutos, mas a sensação não é de alívio, é de sobrevivência temporária. O grupo continua caminhando, mais rápido agora, mais tenso, mais calado. Depois de quase 1 hora, vocês finalmente avistam ao longe uma silhueta imensa, surgindo na neblina da manhã que começa a nascer. Torres altas, muros largos, bandeiras tremulando. É o castelo do daimyo. Seu destino, seu início ou seu fim, você engole seco. Porque agora, mais do que nunca, entende a verdade crua e inevitável.
No Japão feudal, você não está vivo, está apenas permitido. E permissões acabam rápido, muito rápido. Você dorme mal, quase nada. O corpo está deitado, mas a mente atravessa a noite em alerta, esperando um barulho, uma ordem, um golpe na porta. E ele chega antes do amanhecer. Um bater seco, rápido, impaciente. A mulher da casa abre a porta de correr. Do lado de fora, um dos homens convocados espera com a expressão endurecida pela obrigação. Está na hora. Não há gentileza, não há hesitação. Você se levanta com o corpo dolorido, as articulações travadas pela chuva do dia anterior, a coluna latejando desde os arrozais. Veste as mesmas roupas úmidas. Elas grudam na pele, trazendo o frio com elas. Seu estômago se revira. Talvez seja medo, ou talvez seja apenas a consciência brutal de que nada do que está prestes a acontecer depende de você. Quando sai, a vila está quase completamente escura. Apenas algumas lanternas de óleo balançam fraquejando ao vento. Os outros 4 homens já estão reunidos: Hiroshi, Kojiro, Tadashi e Genma. Ninguém fala. A mãe de Kojiro o abraça uma última vez. Tadashi, o mais velho, segura o amuleto que carrega no pescoço. Hiroshi evita olhar para trás. Genma mantém a postura rígida, mas os punhos fechados denunciam o quanto ele tenta esconder o medo. O chefe da vila entrega a cada um uma pequena trouxa com arroz seco e um pedaço de pano para emergências. Nada de armas. O daimyo não confia armas a homens comuns antes de saber se eles são úteis. Você recebe a trouxa e percebe que ela pesa pouco demais. O chefe olha para cada um por um breve instante. Façam o que pedirem. Não questionem. Não olhem para o chão quando falarem com vocês. Sigam as ordens e talvez voltem. Talvez. Uma palavra que fica presa no ar. Vocês começam a caminhar pela trilha de terra, ainda molhada da tempestade. O som dos passos na lama mistura-se ao silêncio tenso da madrugada. O vento que passa pelas montanhas traz um cheiro forte de madeira molhada e folhas esmagadas. Não há canto de pássaros, não há insetos, nada. É como se a natureza inteira estivesse observando. Hiroshi finalmente quebra o silêncio. Eles não vão nos treinar. É uma constatação, não uma pergunta. Genma responde sem virar a cabeça. Treinam apenas samurais. Homens como nós só carregam mantimentos, limpam estábulos, servem chá, ajudam na cozinha. E às vezes morrem no caminho. Tadashi completa, com a voz rouca. Morrer no caminho é mais comum do que morrer na guerra. Um peso ainda maior recai sobre seu peito. Você já sabia que não estava preparado. Agora percebe que nunca teve sequer a chance de estar. A estrada segue por uma região de mata fechada. Árvores altas, bambus vergados pelo vento, folhas acumuladas formando tapetes escorregadios. A lua ainda está escondida pelas nuvens, criando um cenário em que tudo parece um sussurro. Enquanto caminham, vocês passam por uma área que havia sido, claramente, uma vila, mas agora não passa de ruínas escuras, paredes queimadas, restos de telhados caídos, objetos abandonados no chão. Silêncio absoluto. Kojiro diminui o passo. O que aconteceu aqui? Tadashi responde com um suspiro pesado. Guerra ou cobrança. Você sente o corpo inteiro arrepiar. A diferença entre uma guerra e uma cobrança é quase nula. Ambos deixam apenas cinzas. O grupo continua em frente, tentando não olhar muito para os destroços. Enquanto caminhavam pela trilha estreita, um som corta a madrugada. Um galho que se quebra. Todos param instantaneamente. Hiroshi coloca o braço à frente, impedindo que você dê mais um passo. O som se repete, agora mais perto. Passos leves, muito leves. Tadashi murmura. Pode ser um veado, ou não. Do mato surge uma figura, pequena, encurvada, com roupas rasgadas. Um homem extremamente magro,
Talvez um camponês fugido, talvez um sobrevivente da vila destruída. Ele olha para vocês com olhos arregalados, quase animalescos. Então aponta para trás de si, para a escuridão da floresta. Ronin, cuidado. A voz dele é seca, quebrada, como se não fosse usada há dias. Antes que alguém possa perguntar algo, ele desaparece na mata como um fantasma. O silêncio que fica para trás não é normal. É um aviso. Ronin, samurais sem mestre. Ex-soldados que perderam seus daimyos nas guerras e agora vagam pelo país como hienas, sem honra, sem propósito, sem lei e extremamente perigosos. Hiroshi olha para os demais e fala quase sem mover os lábios. Não corram, não falem, continuem andando. Vocês seguem, mas agora cada passo parece mais alto do que deveria. Cada sombra parece se mover. Cada galho parece observar. O vento muda de direção. E é nesse exato momento que você percebe um som diferente do vento. Um tilintar metálico, muito leve, muito ritmado. A mão de Genma se fecha com força. Armaduras. A floresta se estreita. Vocês se aproximam do final da trilha, onde o caminho se abre para uma estrada maior. Ali, parados como estátuas, 2 homens observam vocês. Eles vestem partes de armaduras antigas, desgastadas, misturadas com remendos de couro. As máscaras Mempo são grotescas, pintadas com expressões demoníacas que escondem totalmente o rosto. São Ronin. Um deles segura uma lança, o outro uma katana com a lâmina exposta. E ambos olham diretamente para vocês. Ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe se deve se curvar, falar, continuar andando. Genma sussurra. Se correr, morre. Se falar errado, morre. Se olhar demais. O Ronin com a lança dá um passo à frente. A ponta metálica brilha com a luz fraca da lua. Para onde vão? A voz é rouca, mas firme. Kojiro gagueja ao tentar responder. Tadashi o empurra levemente de lado e inclina o corpo, fazendo uma reverência curta. A serviço do daimyo. Fomos convocados. O Ronin inclina levemente a cabeça, analisando cada rosto, um por um. Quando o olhar dele chega em você, suas pernas parecem desaparecer. Ele observa mais do que deveria. Examina suas roupas, sua postura, a forma como você tenta não tremer. E então, sem aviso, ele aproxima a ponta da lança do seu pescoço. Você congela. O metal toca a pele. Frio, afiado, mortal. Você não parece um homem do clã. Sua mente trava. Você não sabe o que responder. Não sabe sequer se deve responder. Ele pressiona a lança só um pouco mais. Você sente a ponta arranhar a pele. Um fio quente escorre. Sangue. Tadashi se adianta, falando rápido. Ele é novo, senhor. Chegou à vila recentemente. Foi convocado junto aos outros. O Ronin permanece imóvel. A ponta da lança continua no seu pescoço. Por um instante, seu coração para. E então, ele afasta a arma lentamente. Continuem, mas lembrem-se. Ele ergue a lança e aponta para a estrada atrás dele. A estrada pertence aos fortes, e os fracos são apenas parte da paisagem. Os 2 Ronin saem da frente e desaparecem na mata, tão silenciosamente quanto surgiram. Você respira fundo pela primeira vez em vários minutos, mas a sensação não é de alívio, é de sobrevivência temporária. O grupo continua caminhando, mais rápido agora, mais tenso, mais calado. Depois de quase 1 hora, vocês finalmente avistam, ao longe, uma silhueta imensa surgindo na neblina da manhã que começa a nascer. Torres altas, muros largos, bandeiras tremulando. É o castelo do daimyo, seu destino, seu início ou seu fim. Você engole seco, porque agora, mais do que nunca, entende a verdade crua e inevitável. No Japão feudal, você não está vivo, está apenas permitido, e permissões acabam rápido, muito rápido.
Você passa o dia inteiro dentro do castelo sem realmente entender se está sendo preparado ou apenas observado. Os oficiais samurais não explicam nada, eles apenas apontam, ordenam, avaliam. Você sente que cada movimento seu é julgado, não pela eficiência, mas pelo jeito que você carrega o corpo, pela forma como olha, pela postura ao caminhar. Aqui, até a respiração parece ter regras invisíveis. Enquanto ajuda a transportar lenha para o pátio interno, você vê grupos de samurais treinando em silêncio. Não há gritos, não há caos, apenas movimentos rápidos, precisos, calculados. A disciplina é quase assustadora. Cada golpe de espada é seco, cada passo é firme, cada giro de quadril parece uma sentença. E você, tentando carregar toras de madeira sem escorregar, percebe uma verdade ainda mais cruel. Os samurais não precisam aumentar a voz para intimidar. O silêncio deles é suficiente. O sol sobe devagar, filtrando-se entre as vigas do castelo. Você tenta manter o foco no trabalho, mas a ideia de patrulhar a floresta ao anoitecer martela sua mente como um tambor. A cada minuto, o medo cresce. O ar parece mais denso. O tempo passa rápido demais. No meio da tarde, enquanto descansa por alguns minutos perto do poço, você vê Hiroshi e Kojiro carregando baldes enormes de água repetidas vezes. Os dois estão exaustos, tremendo, carregando peso além do limite humano. O samurai supervisor apenas observa, sem oferecer ajuda. Hiroshi aproxima-se por um breve instante e murmura: "Ouvi dizer que as patrulhas estão perdendo homens, ronin, bandidos, animais. Ninguém volta inteiro, alguns nem voltam." Kojiro acrescenta com a voz falhando: "E dizem que se alguém desaparecer na patrulha, o daimyo nem toma conhecimento. É só substituir por outro camponês." As palavras deles não trazem consolo. Trazem uma verdade objetiva e inevitável. Você não é um soldado. É recurso descartável. Um pouco depois, Genma chega limpando o chão com as mãos cobertas de poeira e suor. Ele não olha para você diretamente. Talvez ache que isso pode trazer má sorte. Ou talvez porque sabe que despedidas aqui são perigosas. Ele fala baixo, quase sem mover os lábios. Se você for para a patrulha, fique longe dos bambuzais. Ronin se escondem neles, e os animais também. Vá pelo lado das pedras. O chão te entrega menos. Você agradece, mas as palavras saem trêmulas. Tadashi aparece por último, carregando sacos de grãos nos ombros. Ele se aproxima devagar, respirando fundo, como se buscasse coragem para te dizer algo que não quer dizer. Escute. Ele fala baixo, firme. Quando estiver lá fora, não tente ser corajoso. Coragem mata camponeses. Obediência, silêncio e passos lentos. Isso salva você por algumas horas a mais. Ele põe a mão no seu ombro. É a primeira vez que alguém aqui demonstra algo que lembra compaixão. E se ouvir um galho quebrar, não olhe para trás. A frase fica suspensa no ar. Não é metáfora, é aviso real. Você volta ao trabalho. Suas pernas já tremem, seu braço dói, sua cabeça lateja. A ansiedade cresce. O sol começa a descer. O céu muda de cor e então um oficial aparece à sua frente. Você. Ele aponta para você com o leque de comandante, um acessório tão simbólico quanto perigoso. Chegou a hora. Venha comigo. Seu corpo gela. Os outros homens da vila observam de longe. Ninguém fala. Ninguém acena. Ninguém deseja sorte. Isso seria quase uma despedida formal. E despedidas aqui pertencem aos mortos. Você segue o oficial até uma pequena estrutura perto do portão lateral do castelo. Ali, outros 3 homens aguardam, todos camponeses, todos com a mesma expressão de medo que você sente no peito. O oficial entrega a cada um uma arma, não uma espada, não uma lança, um bastão de madeira, grosso, pesado, simples, quase inútil.
Use isto para afastar animais menores. Ele diz. E se encontrar homens, ele pausa. Faça barulho e corra para o castelo. Se sobreviver, sobreviverá. Nada mais. Nenhuma instrução tática, nenhum mapa, nenhuma explicação sobre rotas ou sinais. Apenas sobreviva. O oficial vira-se para você especificamente. Você é novo. Ande atrás dos outros. Não tome decisões. Não se afaste. Se atrapalhar, será deixado para trás. Você sente um frio que não vem do vento. Um frio que nasce dentro, devagar, e vai crescendo como ferro gelado pressionado contra o peito. Os portões se abrem. A luz do entardecer entra, criando um contraste entre o castelo iluminado e a floresta escura lá fora. O ar muda, cheira a terra úmida, folhas apodrecidas, bambu verde e algo mais difícil de identificar, algo metálico, como medo. Quando você cruza o portão, sente uma sensação profunda de abandono. Como se tivesse atravessado uma fronteira invisível que separa os vivos dos que deixam de pertencer ao mundo seguro. Os portões se fecham atrás de vocês com um estrondo lento. A noite desce, e agora começa o tipo de silêncio que não pertence aos homens. O tipo de silêncio que pertence às coisas que vivem nas sombras. Vocês caminham pela trilha, lanternas pequenas, iluminando poucos passos à frente. O bambu se curva levemente com o vento, gerando sombras que parecem se mover por conta própria. Um dos homens na sua frente sussurra: "Se você morrer, morre sem nome." Outro responde: "Não fale isso." O silêncio escuta. A trilha fica mais estreita. O som dos insetos diminui. O ar fica pesado, as lanternas tremem. E então você ouve um estalo, curto, seco, distante. Todos param ao mesmo tempo. O som vem de dentro da floresta. O vento para, o ar para, até o tempo parece parar. Você lembra das palavras de Tadashi: "Se ouvir um galho quebrar, não olhe para trás." Mas o som veio da frente. Um segundo estalo, agora mais perto. As lanternas tremem mais. O homem à frente ergue o bastão, e um terceiro estalo surge, bem ao lado, muito perto. O tipo de proximidade que faz o coração se prender no meio do peito. O ar fica tenso como corda prestes a arrebentar. E é aí, nesse exato momento, que você entende algo terrível. A floresta do Japão feudal tem olhos, e elas estão olhando para você. O silêncio que toma a floresta é tão absoluto que chega a doer. O ar parece preso entre as árvores, como se até a natureza estivesse aguardando algo. Você segura o bastão com força, mas ele escorrega nas mãos molhadas de suor. A lanterna balança em sua outra mão, projetando círculos fracos de luz amarelada que não alcançam mais do que alguns passos. O homem à frente dá um sinal com a mão, pedindo para todos ficarem imóveis. Ele inclina o corpo levemente, tentando ouvir algo além dos próprios batimentos acelerados. Outro estalo, dessa vez alto. Próximo demais para ser ignorado, distante demais para ser identificado. Vocês não estão sozinhos. Cada músculo do seu corpo fica rígido. Os olhos tentam enxergar através do escuro entre os bambus, mas a noite é densa como tinta. Hiroshi tinha avisado: os bambuzais enganam. A luz nunca alcança o chão. As sombras nunca fazem sentido. E o vento nunca sopra igual duas vezes. O homem da frente respira fundo, tentando manter a compostura. Continuem. Ele sussurra. Devagar. A ordem é um fio fino de coragem que todos agarram para não entrar em pânico. Vocês começam a andar outra vez. Passos lentos, curtos, cautelosos. A cada movimento, a sensação de estar sendo seguido cresce, como se algo se movesse paralelamente entre as árvores, acompanhando vocês. O som volta. Agora é mais rápido, como pés leves correndo sobre folhas secas. Um dos homens, o que caminha atrás de você,
Murmura: isso não é animal. Animais fogem do fogo. Ele levanta a lanterna um pouco mais alto. A luz revela apenas bambus, troncos escuros e folhas tremendo com o vento fraco. Mas há algo na escuridão entre as hastes. Algo baixo, algo agachado, algo que se move devagar. Você sente o coração bater na garganta. O homem à frente para outra vez. Não olhem, continuem andando. Mas é tarde demais. Um quarto estalo, alto, metálico, como uma lâmina raspando em pedra. O homem da frente ergue a lanterna para tentar identificar. A luz alcança apenas uma silhueta fugaz entre os bambus. Um movimento rápido demais para ser humano, mas humano demais para ser animal. Um sussurro percorre o grupo. Ronin. A palavra sai quase sem ar. Você sente um arrepio tão profundo que parece que seu sangue ficou frio. Os Ronin não atacam de frente, não anunciam presença, não falam. Eles observam, cercam, esperam o erro, esperam o medo, esperam alguém correr. Você sente vontade de correr, mas as pernas não obedecem. O líder da patrulha tenta manter a calma. Continuem andando. A voz dele treme. Ele sabe que está mentindo. Ele sabe que não há continuação possível se estiverem sendo caçados. Vocês seguem, agora mais rápido. As lanternas balançam. O chão fica instável. As sombras se contorcem com o movimento. E então, algo muda no ar. Um cheiro estranho. Ferro, sangue, fresco, muito fresco. O líder para abruptamente. Pare. Todos congelam. As lanternas iluminam um ponto no chão. Uma mancha escura, espessa, brilhante. Sangue, muito sangue. E ao lado, marcas. Marcas de arrasto. Como se alguém tivesse sido puxado pelas pernas para dentro da mata. O homem atrás de você começa a respirar rápido demais. Vamos voltar, ele sussurra. O líder vira a cabeça, furioso. Se voltarmos sem completar a ronda, nos executam. Se continuarmos, eles nos matam. O líder hesita. É a primeira vez que você vê hesitação em alguém que deveria saber o que fazer. Isso o assusta ainda mais. Ele respira fundo e decide. Vamos pelo caminho alto. Evitar o bambu. O caminho alto é uma trilha estreita que contorna a floresta pelo lado das pedras. Tadashi tinha falado disso. O chão revela menos. O som viaja melhor. É mais difícil para alguém se aproximar sem ser visto. O grupo muda de direção. As lanternas iluminam rochas cobertas de musgo. O vento ali é mais forte, mais frio, mas traz uma sensação mínima de segurança. Até que um som rasga o silêncio. Um grito. Não é um grito longo. É rápido, cortado, instantâneo, como se alguém tivesse sentido dor extrema por apenas um segundo antes de ser silenciado. O homem atrás de você treme. Isso foi alguém daqui? O líder não responde. Ninguém responde. E isso diz tudo. Vocês aceleram, agora quase correndo. E é aí, nesse exato momento, que você percebe algo que faz o mundo inteiro encolher. Vocês eram 4, agora são 3. Alguém desapareceu. Não houve barulho, não houve luta, não houve aviso. Um homem foi arrancado do grupo sem que ninguém percebesse. Você sente o estômago despencar. O ar fica mais pesado. Seus passos ficam vacilantes. O líder olha ao redor, desesperado por um instante. Ninguém para. Ninguém. Vocês continuam. Mas agora não é uma patrulha. É fuga. Tentativa desesperada de chegar vivo ao fim da trilha. O vento aumenta. As lanternas balançam mais. A rocha fica mais estreita. E então, um som seco, como madeira batendo em madeira. Muito perto, o líder ergue a lanterna. E o que a luz revela faz o sangue fugir das suas veias. Uma máscara de mempo pendurada numa árvore. Mas não qualquer máscara. Uma máscara ainda pingando sangue fresco. O bambu atrás da máscara se move. Algo respira lá dentro. Algo humano demais para ser animal. Animal demais para ser humano.
O líder dá 2 passos para trás. Corram, e vocês correm, sem pensar, sem olhar, sem respirar, sem direção clara, apenas correndo. Bambus batem nas suas pernas, galhos arranham seu rosto. A lanterna quase cai da sua mão. Você sente a floresta inteira se mover atrás de vocês, como se algo grande, rápido e silencioso estivesse acompanhando, observando, escolhendo. O vento fica mais forte. As sombras se multiplicam. O chão desaparece sob seus pés. E quando você finalmente ousa olhar para trás, por apenas 1 segundo, só vê uma coisa: olhos. 2 olhos brilhantes, profundos, fixos em você, emergindo da escuridão como 2 brasas. Não são olhos de animal. Não são olhos de homem. São olhos de alguém que já deixou de pertencer ao mundo dos vivos. E esses olhos estão muito perto, muito mais perto do que qualquer pessoa poderia sobreviver. Você não tem tempo para pensar. O corpo age antes da mente. As pernas se movem sem comando. Você corre tão rápido que o ar rasga sua garganta e o coração bate como se quisesse escapar pela boca. O homem à sua frente tropeça, mas não cai. O pânico sustenta ele. O outro, atrás de você, respira com um chiado agudo, como se estivesse carregando o próprio medo nos pulmões. O líder da patrulha tenta manter uma rota, mas tudo virou caos. A trilha desaparece sob seus pés. A noite cobre tudo. O bambuzal parece se fechar ao redor, como dedos enormes tentando agarrar vocês. Você ouve passos atrás, passos rápidos, passos que não são de vocês. Eles são mais leves, mais silenciosos, mais ritmados. Como se algo ou alguém estivesse correndo nas árvores, não no chão. Uma sombra cruza por cima da sua cabeça, rápida demais para ser vista. Apenas um borrão escuro. O homem atrás de você grita: "Está acima de nós!" O líder responde quase sem voz: "Não olhem, não parem!" Mas o aviso chega tarde demais. Um som seco corta o ar, como madeira quebrando. Depois, um segundo som, mais abafado, um corpo batendo no chão. Você sabe o que aconteceu antes mesmo de se virar. Mas quando a lanterna do líder balança para trás, apenas por um instante, você vê o que restou. Nada. Apenas um bastão caído. O homem sumiu. Arrancado da trilha, sem grito, sem luta, apenas levado para a escuridão como se tivesse sido apagado da existência. O líder solta um sussurro que parece uma prece quebrada. Eles estão brincando com a gente. Agora são apenas você e o líder. 2. No meio de uma floresta que parece viva, respirando, observando cada passo. O vento muda, sopra contra vocês. Carrega um cheiro estranho, não de sangue, não de animal. Um cheiro seco, ácido, quase metálico. Você já sentiu esse cheiro antes, no castelo, nos salões dos guerreiros. É cheiro de óleo de espada. Alguém ali está armado. O líder se vira para você enquanto corre. Os olhos dele parecem maiores, mais assustados, mais conscientes de que aquilo não é uma emboscada comum. Ele fala entre dentes: "Escute, se eu cair, você corre para o portão norte. Não pare, não olhe atrás, não tente salvar ninguém." Você quer responder. Quer dizer que não vai deixar ninguém, que não sabe para onde ir, que não sabe onde fica o portão norte. Mas não há tempo. O bambu estala ao lado. Algo se move. O líder puxa você pelo braço e os dois descem por uma ladeira de terra solta. Vocês quase rolam. Galhos batem no rosto. O chão arranha as mãos. A cada passo, o som atrás se aproxima. Algo está descendo junto, de cima, dos lados, de todos os lugares. Quando chegam ao fim da ladeira, o líder puxa você para trás de uma rocha grande. Suas respirações estão rápidas demais. O coração dói. O ar parece ter desaparecido da floresta. O líder apaga a lanterna com a mão. Agora só existe escuridão. Total.
As sombras engolem vocês. O silêncio engole tudo. O líder fala tão baixo que parece pensar as palavras em vez de pronunciá-las. Eles não atacam no escuro absoluto. Eles gostam de ver o medo. A frase arrepia sua espinha. Você tenta controlar a respiração, mas ela sai em tremores. O bambu acima balança devagar. Passos leves percorrem o topo da rocha. Você sente a vibração. Eles estão ali, bem ali. O líder fecha os olhos, apertando os lábios, como quem espera que a própria vida aguente firme mais alguns segundos. Algo desce pela lateral da rocha, devagar, como se estivesse pendurado por cordas invisíveis. Você ouve o som da madeira sendo arranhada por metal. Ou talvez seja pedra. Ou talvez seja osso. O som está tão perto que parece tocar sua pele. Seu corpo inteiro congela. Mas há algo além do medo agora. Uma percepção. Uma consciência terrível. Aquilo, seja o que for, não está procurando você. Não ainda. Está procurando movimento. O líder não respira. Você tenta imitar. Silêncio. Silêncio absoluto. O bambu balança de novo. O som se afasta um pouco, mas então outro surge atrás de vocês. Depois outro. Eles estão circulando, coordenados, pacientes. O líder encosta a boca em seu ouvido. Quando eu empurrar você, corra. Você balança a cabeça em negação. Não quer. Não pode. Não deve. Mas ele aperta sua nuca com tanta força que você entende. Ele não está pedindo. Ele está ordenando. E então acontece. Um som. Um erro mínimo. Um galho estala sob o pé do líder. O silêncio morre na mesma hora. Algo cai sobre ele com força. Você não vê o que é. Não vê forma. Não vê rosto. Apenas ouve o impacto. O ar sendo arrancado do peito dele. O bastão caindo. E a voz, a última coisa dele, dizendo: agora. A mão dele empurra você com tudo. Você cai para trás, rola no chão, sente a terra bater no rosto. E então suas pernas se movem, antes que você perceba. Você corre. Corre como nunca correu. Corre sem ver, sem pensar, sem sentir. A floresta vira um borrão escuro. Galhos arranham seu rosto. Raízes quase te derrubam. O ar arde. Seus pés doem. Mas você continua, porque atrás de você, no breu absoluto, algo se move com velocidade impossível. Algo respira. Algo segue seu ritmo. Você não olha para trás. Não pode. Porque sabe que se olhar, não vai conseguir continuar. E aí, de repente, a escuridão começa a mudar. A densidade do ar muda. Um clarão distante aparece entre as árvores. Luz, fogo, tochas. O muro do castelo. Você corre em direção à luz como se fosse a última coisa que existe no mundo. O som atrás se aproxima. Você sente, você sabe, você quase sente dedos invisíveis tocando sua nuca. Quando chega ao portão lateral, 2 guardas o veem correndo. Eles erguem lanças. Um grita: pare! Identifique-se! Mas você não consegue falar, apenas corre. Os guardas se preparam para te atacar. Mas então, algo no seu rosto, ou no som que vem atrás, os faz hesitar. O que quer que esteja te seguindo, não deveria estar ali. Um dos guardas olha para a escuridão, e pela primeira vez você vê medo em um samurai. Abra o portão. Agora. O outro hesita, mas a expressão do colega é tão grave que ele obedece imediatamente. O portão se abre alguns centímetros. Você se joga para dentro. O guarda puxa você pelo colarinho e fecha o portão com força. E antes que a madeira se feche completamente, você vê, por uma fresta mínima, apenas por meio segundo, 2 olhos. Os mesmos olhos, parados na escuridão, observando, fixos em você. Do outro lado, os guardas tropeçam para trás, ofegantes. Um deles pergunta: quantos voltaram? Sua boca tenta responder, mas não sabe formar palavras. O guarda respira fundo. Entendi. Ele olha para o portão. Mais uma patrulha perdida.
E então ele diz algo que faz sua pele gelar. O daimyo não deve saber. Os guardas ainda encaram o portão como se esperassem que algo o atravessasse a qualquer momento. O ar está pesado e você sente que, mesmo dentro das muralhas do castelo, a sombra da floresta ainda está grudada em você. Um dos guardas finalmente se afasta, limpando a testa com a manga, como se tivesse acabado de escapar da morte, mesmo que nem tenha deixado o castelo. O outro se ajoelha ao seu lado. Você entende o que significa voltar sozinho? Você tenta responder, mas sua boca está seca. Parece que as palavras ficaram presas na floresta. Ele suspira, resignado. Eles não querem saber. Ele se refere ao daimyo, claro. Os nobres dali nunca ouviriam, nunca perguntariam, nunca se importariam. Patrulhas desapareciam, camponeses morriam. A floresta engolia pessoas, o castelo seguia, a ordem seguia, a vida seguia. Só a sua não. Um terceiro samurai aparece, vestido com uma armadura mais ornamentada. Ele observa você de cima a baixo, com um desprezo estudado, quase elegante. Onde está o resto da patrulha? Você tenta falar, mas só sai um som rouco. O guarda que te puxou para dentro responde por você. Não voltou ninguém, senhor. O samurai dá um sorriso curto. Não um sorriso humano. É mais um curvar mecânico dos lábios. Então estavam despreparados. Ele olha para você como se fosse sua culpa. O daimyo exige relatórios precisos. Se uma patrulha falha, a culpa é da incompetência, não da ameaça. Ele vira as costas como se o assunto estivesse encerrado. Mas o que ele diz em seguida faz seu estômago revirar. Limpem o pátio. Não quero sangue de camponês perto da muralha. Os guardas ficam em silêncio. Ele erra a suposição. Não há sangue em você. Só sujeira, suor e terror. O samurai se retira, sua presença desaparecendo entre os corredores iluminados por tochas. O guarda ao seu lado murmura. Não fale nada. Não diga nada. Vá para o dormitório. Você tenta se levantar, mas as pernas tremem tanto que o guarda precisa te apoiar. Vocês caminham pelo pátio interno. A cada passo você sente o peso do que aconteceu e do que ainda pode acontecer. O castelo, que antes parecia organizado e seguro, agora parece uma prisão enorme, com centenas de olhos invisíveis observando você. Os servos que passam olham rapidamente, mas desviam os olhos assim que percebem sua condição. Ninguém quer associar-se a um sobrevivente. No Japão feudal, sobreviver quando outros morrem não é visto como sorte, é visto como suspeito. Chegam a um corredor estreito que leva ao alojamento dos trabalhadores. É um prédio simples, de madeira leve, sem portas nas entradas, só cortinas. O guarda para na frente da cortina e diz: durma. Amanhã lhe darão outra tarefa. Você o encara, incrédulo. Não vão me mandar para outra patrulha, certo? Ele hesita. Um silêncio pesado toma conta do corredor. Então ele responde: você voltou. Isso significa que é útil. Ele se vira e vai embora. Útil não significa protegido. Útil significa descartável em outra função. Você entra no alojamento. O cheiro de suor, poeira e palha velha invade suas narinas. Há vários homens deitados em esteiras improvisadas. Alguns roncam, outros tremem durante o sono, como se lutassem com pesadelos que já viram demais. Um deles abre os olhos quando você entra. É um velho, magro, enrugado, o rosto marcado por uma vida longa demais para aquela época. Ele observa você em silêncio por alguns instantes e então fala: você viu, não viu? Você congela. Ele ergue um dedo trêmulo. Na floresta, aquilo que vive nas sombras, você sente o coração acelerar. O que eram? Ele ri, um riso fraco, quase um sopro. Ninguém sabe. Ronin? Bandidos? Se fossem homens, veríamos. Se fossem animais, ouviríamos antes de morrer. Então o que são? O velho olha para o teto. Seu olhar se perde no escuro. O Japão é velho demais. Antigo demais.
Há coisas que existiam antes de haver castelos, antes de haver samurais. Coisas que vivem onde os olhos não veem. Você estremece. Por que mandam camponeses para a patrulha, então? O velho sorri outra vez. Porque o castelo precisa provar para si mesmo que controla a floresta. Mas não controla. Claro que não. Ele ri fraco. Mas fingir é uma forma de poder. Você sente o corpo tremer sozinho. Não frio, não fome. Algo mais profundo. Algo mais humano. O velho se aproxima mais. Quantos voltaram? Você baixa os olhos. Só eu. Ele coloca a mão no seu ombro com uma força surpreendente. Então escute. A voz dele fica grave, úmida, quase um aviso. Eles sabem seu cheiro agora. Você sente o ar desaparecer dos pulmões. Eles vão procurar por você. Um silêncio enorme pesa entre vocês. Saia daqui, ele diz, antes que o castelo decida que você viu demais, antes que a floresta sinta falta do que deixou escapar. Mas você não pode sair. Você está preso naquele tempo. E há olhos, humanos e não humanos, observando cada movimento seu. Quando você deita no canto do alojamento, o sono não vem. O vento bate nas frestas das paredes e cada estalo da madeira parece um passo familiar demais. A floresta está lá fora e ela não esquece. E os samurais estão lá dentro e eles não perdoam. E você está no pior lugar possível, entre os vivos que te desprezam e as sombras que te querem de volta. O vento sopra pelas frestas do alojamento como se estivesse procurando alguém, procurando você. Ele entra pelas pequenas aberturas na madeira e circula lentamente pelo ambiente, fazendo as lâmpadas tremeluzirem. O velho ao seu lado já está deitado, imóvel, mas você duvida que esteja dormindo. Ninguém ali dorme. Ninguém dorme depois de ver o que a floresta guarda. Os outros camponeses roncam, murmuram, tremem, raspam os pés na palha. Um deles chora baixinho. Outro morde o próprio punho para abafar um soluço. Todos carregam medos diferentes, mas nenhum deles é parecido com o seu. O seu medo respira, observa, espera. Você fecha os olhos por alguns segundos, não para dormir, mas porque não consegue mais olhar para o teto escuro. Sua mente tenta se afastar das imagens. Os olhos na mata, os sons impossíveis, a máscara pingando sangue, o líder sendo puxado para o breu. Mas a mente não obedece. A memória insiste. A floresta volta inteira, com todos os seus horrores. E então, algo, um som, leve, quase imperceptível, como unhas raspando madeira, na parede externa do alojamento. O velho abre os olhos imediatamente. Ele não diz nada. Não precisa. Ele ouviu. Você ouviu. Algo está lá. O som percorre a parede devagar, como se estivesse deslizando, de um canto ao outro. Uma respiração pesada acompanha o movimento. Você sente o ar dentro da sala ficar mais frio, tão frio que parece que sua pele vai rachar. O velho sussurra. Eles encontraram você rápido. Você prende a respiração. O som para. Silêncio. O silêncio mais mortal que você já ouviu. Sua mente suplica para que seja apenas vento, apenas madeira, apenas imaginação. Mas algo dentro de você sabe, não é imaginação. A floresta não esquece. A madeira estala outra vez, mais forte, como se algo empurrasse por dentro. Você olha para a porta do alojamento esperando que algum samurai apareça, algum guardião, alguma autoridade. Nada. Ninguém vem. Ninguém nunca vem para ajudar camponeses. O velho se senta, devagar, sem tirar os olhos da parede. Eles não atravessam madeira. Não precisam. Você engole seco. Como? Como assim? Ele responde sem olhar para você. A floresta não mata apenas o corpo. Às vezes mata o que vem depois. As palavras dele fazem um arrepio percorrer sua espinha. O barulho para de novo. O silêncio é tão absoluto que parece que a noite inteira parou só para ouvir vocês respirarem. E então o som retorna, mas agora vem do teto. Passos, passos leves.
lentos, precisos, como se algo ou alguém estivesse andando em 4 apoios do lado de fora. Você sente o peso através das tábuas. O velho fecha os olhos. Eles querem você porque você viu, porque você voltou, porque a floresta não gosta de devolver nada que pega. Os passos se movem para o beiral. Depois, param. Por alguns segundos não existe mais som algum. Nem vento, nem respiração, nem vida. E então, algo toca o teto exatamente acima de você. Como uma mão, ou garras. O toque é leve, mas é o bastante para fazer seu corpo inteiro congelar. Você não consegue respirar, não consegue piscar, não consegue mover um músculo sequer. O velho coloca a mão sobre o seu braço e aperta com força. Não olhe para cima. Você fecha os olhos com tanta força que sente o rosto doer. O som continua, raspando, procurando, medindo, conhecendo você. Como se a sombra lá fora estivesse decorando sua forma. E então, de repente, para. Silêncio. O velho mantém a mão firme no seu braço. Minutos passam. Você não sabe quantos. Talvez 1, talvez 20, talvez horas. O barulho não volta. Mas o medo não vai embora. Quando finalmente abre os olhos, o velho ainda está desperto. Ele olha para você com uma tristeza profunda. Agora você pertence a este lugar. O que isso significa? Você pergunta com a voz tremendo. O velho responde devagar, com um suspiro longo, como alguém que já aceitou um destino inevitável. Significa que o castelo nunca confiará em você. Significa que os samurais nunca te verão como gente. Significa que a floresta te reconheceu. E o que a floresta reconhece, ela sempre reclama de volta. Você sente seu estômago afundar. Eu vou morrer? O velho pensa por um longo tempo antes de responder. Todos nós vamos, ele diz. Mas alguns morrem mais rápido, outros morrem para sempre. A chama da lamparina treme. Os sons do castelo diminuem. A noite se aprofunda. Você fecha os olhos de novo. Não para dormir, mas porque não há mais nada para fazer. Você está preso no Japão feudal. Preso entre samurais que não se importam com camponeses. Preso por uma floresta que não esquece. Preso por olhos que viram você e que ainda estão lá fora. E é nesse instante, enquanto tenta controlar sua respiração e impedir sua mente de desabar, que você entende finalmente, completamente, sem dúvidas. Você não duraria um dia no Japão feudal. E mesmo assim, o próximo dia está chegando. O vento volta a soprar, como um aviso, como um sussurro, como se dissesse que, no Japão feudal, viver um dia já é um milagre, e sobreviver ao segundo é uma história que quase ninguém consegue contar. Fim.